Oi, eu sou a Ana Lu e hoje a gente vai organizar os nossos estudos para 2024. Então, separa a tua água, separa o teu cafezinho, um papel, uma caneta e bora lá. Não sei como foi pra você 2023, mas pra mim foi um ano cheio, lotado. E talvez se eu não tivesse tido a organização que eu tive pra algumas coisas, eu não sei se eu teria concluído o meu ano da forma como eu concluí. Vou contextualizar um pouco pra vocês como foi meu 2023 e aí nos comentários vocês podem deixar como foi pra vocês. Mas pra mim foi o ano que eu comecei fazendo 2 faculdades ao mesmo tempo. E isso, pra quem já viveu fazer 2 faculdades ao mesmo tempo, ou 2 cursos, ou qualquer coisa ao mesmo tempo, sabe? O quão complicado é a gente lidar com isso. E o ano, concluindo meu último semestre num tecnólogo de investigação forense e perícia criminal, e estando entre o terceiro e o quarto semestre de História e Licenciatura. Então, pra conseguir lidar com duas coisas bem diferentes, eu precisei ter uma organização muito além do que eu já era acostumada em ter essa bagagem. Ao longo do ano foi me fazendo perceber que, ok, existe um tipo de organização, aquela básica, tipo, fazer tal coisa, mas eu fui percebendo a importância de chegar no final do ano e fazer uma análise disso tudo. Nas últimas semanas eu tenho visto várias postagens sobre Glow Up para 2024, coisas que você pode fazer pra melhorar teu 2024, coisas que, enfim, postagens no geral, falando sobre uma reflexão de final de ano. E refletir sobre tudo o que aconteceu, porque às vezes soa, não sei pra vocês, mas quando a gente finaliza uma coisa, tipo, eu nunca mais quero ver essa coisa na minha vida. E isso aconteceu muito com a minha outra faculdade. Eu finalizei, se eu não me engano, em julho, agosto, algo assim. E desde então, eu nunca mais mexi em nada relacionado àquela faculdade. Eu acredito que agora seja um bom momento pra pegar e refletir sobre tudo isso, que acaba que esse tipo de conteúdo de organização dos estudos, pra mim, foi se tornando muito importante desde que eu entrei na faculdade. Quando eu entrei nessa situação de fazer 2 faculdades ao mesmo tempo, eu vi uma importância duplamente maior, porque se você não se organiza, você não faz. Essa questão de estudos é o tema principal aqui do canal, vocês vão perceber ao longo dos vídeos, porque essa é a minha realidade. Acaba que eu tenho 2 canais de inspiração gigantescas. E aí eu preciso muito falar deles, porque alguns dos métodos que vocês vão me ver usando aqui no canal, relacionados a estudos e a própria vida, é o canal tanto da Bruna Martioli, que é uma professora maravilhosa de literatura, assim, eu acompanho tudo dela porque me inspira bastante, e também o canal da Roberta Frosser. Acho que eu falei certo sobre o nome dela. Elas são as minhas 2 fontes de inspiração, de organização e de estudos. E, enfim, se eu repassar alguma coisa aqui que soe parecido com elas, é porque eu me inspiro muito nelas. E aí a gente vai organizar um pouco, a gente vai refletir sobre o 2023 e aí eu vou compartilhando com vocês as minhas experiências, aí vocês podem ir anotando, enfim, e fazendo junto comigo ao longo do vídeo, então por isso é muito legal se você tiver um papel e uma caneta pra gente, enfim, anotando e refletindo junto, pra que, enfim, seja um vídeo bem interativo mesmo. Eu vou pegar o notebook, porque eu anotei tudo aqui, é muita coisa. A primeira coisa que, enfim, eu tenho feito e eu recomendo muito vocês fazerem pra organizar os estudos pra vocês, não só pra 2024, mas pra qualquer ano que você estiver assistindo esse vídeo, é você pensar no ano que acabou de acontecer. Muitas vezes a gente vive aquela vida corrida, então tudo acontece tão rápido na nossa vida que a gente não consegue parar e refletir, ok, isso acabou de acontecer, como que eu lido com isso, o que que eu acertei, o que que eu errei. Então a primeira coisa que eu te recomendo fazer é respira, calma, vamos ver o que aconteceu de bom, quais situações que você gostou, o que aconteceu. E aí quando eu digo estudos, gente, mas é sobre, ok, eu queria ter feito mais coisas, ou eu foquei minha atenção em coisas erradas. Uma coisa que eu sinto, que eu vou compartilhar assim, abrir meu coração com vocês. Talvez eu não deveria ter colocado minha atenção nessas coisas. Então, por exemplo, quando eu tava fazendo minha outra faculdade, eu precisava em alguns momentos escolher. Eu quero fazer isto pra esta faculdade, ou fazer essa pra outra. E muitas vezes eu perdi tempo. Como a minha outra faculdade era sobre criminologia, então muitas vezes eu, enfim, infelizmente perdia tempo, sei lá, em curiosidades e coisas sobre crimes, enquanto eu precisava estar estudando pra história. Eu tinha, enfim, prova pra fazer, eu tinha trabalho pra entregar. E aí acaba que, ok, seria talvez um estudo válido, mas não é essa a minha prioridade no momento. Então, eu estou pensando nisso agora, sabe, gente? Eu tô realmente refletindo, assim, como a gente tá fazendo uma coisa bem conjunta mesmo, de entender. Então, eu sei uma coisa que eu vacilei muito esse ano, é que eu dediquei muita atenção em eventos. Ok, é legal você participar de eventos, mas tem um limite. E talvez eu tenha ultrapassado esse limite. Eu já passei a minha carga horária de horas complementares, então não deveria, talvez, estar tão envolvida em eventos. Porque acaba que, ok, é super legal vocês participarem de eventos. Será que você tem que participar de todos os eventos que tem na faculdade? Eu tô falando isso pra mim mesma, porque eu participei de muitos eventos e eu não precisava ter participado de tantos. E ser comissão organizadora em todos eles, sabe? E aí acaba que são coisas que te puxam, tem uma demanda muito alta da tua atenção.
Então, enquanto eu deveria estar prestando atenção na minha pesquisa, eu tava preocupado com o evento. Então, assim, essa é uma coisa que eu sei que pro ano que vem eu vou mudar. Eu não deveria ter feito esse ano tanto. É dar atenção mais aos outros, nas coisas dos outros, do que nas minhas. Acaba que o universo acadêmico, ele é muito solitário. Então, quando você tem uma companhia, é um milagre. Em alguns momentos eu tinha companhia demais e eu dei atenção pra coisas demais. Então, ok, eu posso revisar um artigo pra um colega ou coisa do tipo, mas sabe, perder dias com coisas que eu deveria estar fazendo pra mim, não fazendo, eu senti que foi uma coisa que me prejudicou bastante, porque passei uma época que eu tava ajudando demais as pessoas. E eu não tô falando que eu vou deixar de ajudar, sabe, gente? Mas assim, eu perdi tempo precioso enquanto eu tinha que estar revisando as minhas coisas. Então isso é uma coisa que eu preciso fazer pro ano que vem, que é me colocar como prioridade nos meus estudos. Outra coisa, isso eu aprendi muito nos vídeos da Roberta, que é ter horário definido. A gente vai falar mais sobre planejamento e organização quando a gente coloca um horário, tipo, eu vou estudar e ter comprometimento com você mesmo. Então, assim, tal horário até tal horário, eu vou sentar e a bum bum na cadeira e vou estudar. Ponto. É isso que eu tenho pra fazer nesse horário. É sempre muito triste quando eu penso que pras outras pessoas eu não atraso, mas pra mim eu atraso. Então, ou eu crio desculpas pra poder ajudar os outros, ou, ok, eu marquei que eu ia estudar lá no meu planner das 8 às 10. Mas aí da 10 e 15 eu penso, é 8 e 15, putz, já perdi todo o horário, então não tem mais problema, eu vou lavar a louça. É importante que a gente tenha esse comprometimento, mas aí se você só consegue perceber essas coisas que são, tipo, do dia a dia, ou coisas que são muito simples, se você tem essa reflexão, ter essa auto-reflexão das coisas que você fez, observar o que você não quer que aconteça de novo, e todas essas coisas. E uma coisa que eu sinto que eu queria muito ter feito esse ano é ter feito reuniões comigo mesma. Isso é uma coisa que eu comecei a fazer no final do ano. Percebi que, assim, é muito, muito, muito valioso no teu dia você pegar e, tipo, fazer um feedback de tudo. Não precisa ser todos os dias, mas, assim, pelo menos uma vez na semana. Pode ser no celular, pode ser no papel, você que sabe. A primeira coisa pra gente mudar os nossos estudos, ser um bom aluno, ser um aluno de destaque, ser, enfim, o que você quiser para os seus estudos, passar num concurso, é você observar o que você tem feito e como você quer dar continuidade pro ano que vem. Porque às vezes você pode estar indo super bem nos seus estudos e tá tudo bem, você acha que tá, mas talvez tenha uma coisa assim mínima que você tá perdendo tempo, que daí você, enfim, desenrola um monte de coisa. O segundo ponto, que eu acredito que seja muito importante para sua organização de estudos em 2024, é definir onde você vai organizar tudo isso. Em alguns momentos dessa minha trajetória, principalmente quando eu tava prestando vestibular, era que eu tinha um tanto de lugar pra se organizar. O que isso quer dizer? Eu tinha o Google Agenda, que é o aplicativo da Google de agenda, e aí você programa os horários, tudo certinho. Eu tinha um planner, que eu nem lembro o que eu escrevi no planner, e eu tinha uma agenda. Fora aqueles tantos de aplicativos que eu acredito que vocês conheçam, que assim, um é pra você dormir, outro é pra você acordar, aí outro é pra você marcar a tua alimentação. Gente, com as minhas reflexões, eu descobri que eu não funciono pra tudo isso de coisa, porque eu não lembro de marcar. Então, assim, teve épocas que eu já tive 3, 4 aplicativos e aí eu não usava nada. Então, definir o que você vai usar pro seu ano de organização é muito importante. E aí, por que eu digo ainda precisamente pra estudos? É que essa forma de organização vai impactar muito na sua produtividade. São coisas que eu percebo na minha, por exemplo, é que se eu não consigo manter todas essas bases de dados que eu tenho preenchidas, parece que eu não tô sendo produtiva. E acaba só tem uma única coisa, por exemplo, eu tô só com um planner. E é isso que eu tô mantendo. E é o planner físico, e algumas pouquíssimas coisas eu anoto no digital. Tem sido muito melhor pra mim. E aí você pode se adaptar, enfim, tem gente que gosta bastante do Notion, tem gente que gosta bastante do Google Agenda, aí você, enfim, se adapta ao que você quiser. Mas é importante você deixar definido pra que você tenha onde ter essas coisas organizadas. Porque você ter tudo muito espalhado na hora que, digamos, vai fazer uma prova. Você tem aqueles mapas mental, você tem isso aqui lá, você tem anotação aqui, você tem anotação física e esse tipo de coisa. Nós precisamos que os nossos estudos sejam organizados também pela nossa facilidade. Então, ao longo da minha graduação, eu fiz vários fichamentos. Gente, isso aqui me dói o coração só de falar. Em algum momento, eu achei super legal a ideia de fazer fichamento físico. E aí, os textos que eu li no primeiro e no segundo semestre da faculdade, eu fichei eles de forma física. E aí eu pergunto pra vocês, onde tá esse fichamento? Não sei. Exatamente isso. Então é muito importante você definir aonde vão ser as suas coisas de estudo. Então, bom,
O terceiro passo é, pega um papel. Agora essa parte que eu julgo como uma das mais importantes, que é de você pegar o seu papel e você vai botar um risquinho no meio. E aí você vai escrever prioridade e não prioridade. Aqui do lado você vai escrever, do lado da prioridade, o que você quer levar e continuar como prioridade para 2024 e o que você não quer que seja suas prioridades. Por que que é muito importante definir o que não é prioridade? Muitas vezes a gente fala, eu quero fazer um curso de inglês, eu quero... E, gente, ai, esse dia foi assim. Em algum momento, eu coloquei como prioridade aprender francês. Gente, eu não sei falar inglês. Como em algum momento eu achei que eu ia acabar o ano falando francês, se nem o básico eu tenho, às vezes eu erro até no português. Então, assim, são coisas que a gente precisa ver. Eu achei uma lista minha de metas que hoje em dia eu vejo, cara, eu não tinha ideia do que era realmente real a minha prioridade e o que era, enfim, um hobby ou o que era coisas que não são prioridades. Mas o que você colocar nesse lado da não prioridade não quer dizer que você tenha que deixar de fazer. Só quer dizer que não é a sua prioridade. Então, ano que vem, e agora a gente volta àquilo que eu tô compartilhando com vocês, um pouco dessa minha organização dos meus estudos. Na minha listinha, do lado da prioridade, tava que era, eu quero muito me dedicar no estudo do inglês. Não é minha prioridade agora saber falar espanhol e francês. Quer dizer que eu não vou mais aprender espanhol e francês? Não. Só quer dizer que agora não é minha prioridade. Um pouco mais agora voltado para a faculdade, é o seguinte. Do lado da prioridade, eu vou colocar as leituras dos textos da minha iniciação científica e do meu TCC. Não é a minha prioridade ler as leituras complementares das disciplinas. E eu falo um pouquinho mais até que algumas disciplinas em específico, já li o texto antes, eu não vou ler de novo. Por quê? O meu dia não tem 24 horas, né? A gente trabalha, a gente faz as coisas. Então eu preciso escolher em que eu vou gastar o meu tempo. E é isso que é a questão da prioridade, né? Porque, enfim, em alguns momentos desse ano, eu tinha textos da minha iniciação científica pra ler, e aí eu tava lendo texto complementar de outras disciplinas que não me servem. Isso é a questão de escolher quais textos você lê, principalmente quem tá na faculdade, em faculdades que são de bastante leitura vai perceber. A gente não consegue ler tudo. Não tem como. Eu não vou ler antes de dormir texto da faculdade. Então, eu preciso escolher as coisas que eu vou ler. Então, eu preciso dar prioridade nessas coisas que tá definido esse ano. Que talvez eu não vá ler todos os textos das disciplinas. Os textos, enfim, complementares, ou eu não vou ver todos os documentários, eu não tenho como. Ainda sobre prioridades, gente, eu tô assim, organizando os estudos, mas tá parecendo uma sessão de terapia, né? Ano passado, eu acho que me dar de exemplo pode ser importante pra vocês. Ano passado, eu achava super legal estar em todos os lugares, como vocês podem ter visto. Estava em eventos e tal, mas ano passado eu estava em 2 projetos de extensão, uma iniciação científica e fazendo 7 disciplinas na faculdade. Pra quê? Sabe o que aconteceu? Eu não dei prioridade para as coisas que eu realmente queria e eu tive crise de ansiedade. E burnout, porque daí eu não consegui fazer mais nada. Quando chegou no início de 2023, eu saí de tudo. E isso foi uma das escolhas de prioridade que eu fiz esse ano. Quando eu me vi numa situação que eu tava em um monte de projetos, gente, um monte de projeto, tipo 4 projetos da faculdade, eu não me identificava com nenhum. Eu só estava assim por estar. Esse exercício de prioridade, de, enfim, organização de estudos, ó, Ana Luísa, pra que você tá em tanto lugar? Saí de todos, continuei em uma iniciação científica, e aí no início do ano troquei, então continuo em uma iniciação, como vocês podem ver nos vídeos anteriores. E isso foi a melhor coisa que eu fiz pros meus estudos, eu consegui me focar muito mais. Um quarto ponto, que é uma coisa que me motiva muito nos meus estudos e de organização de estudos, e uns 3, 4 anos já que eu faço, desde quando eu tava no ensino médio, é de escrever as minhas metas para o ano seguinte de estudos. Eu, inclusive, já achei minha cartinha do ano passado e eu tô muito feliz com ela. Então, assim, as suas metas escritas podem ser tipo, ok, eu quero estudar tantas horas por dia, e aí você tem que entender que você não vai estudar do dia pra noite 15 horas por dia, então você precisa ir com calma. Mas também são tópicos simples. Eu tinha assim, eu queria conseguir ler um artigo por dia de cada disciplina. Eu sei que é uma coisa assim super simples, mas pra mim, que muitas vezes tinha ansiedade na hora de ler e coisas do tipo, tinha muita dificuldade com algumas leituras, faz sentido. Esse vai se conectar com o quinto. Quinto ponto é: pegue um calendário e visualize o ano. Principalmente para quem tá
nessa época de terceirão, cursinho, quem tá prestando vestibular, quem tá na graduação, assim, gente, isso é muito importante. Pega um calendário do ano inteiro. Ok. Aí agora a gente vai pegar tudo que a gente fez antes e trazer pra cá. Gente, tudo sou eu, né? Por exemplo, não tem outro exemplo, sou eu que tenho de exemplo. Uma das minhas metas pro ano que vem é publicar 2 artigos. Em algum momento do ano, eu quero publicar 2 artigos. O que muitas vezes o que acontece com a gente? A gente fala, em janeiro, eu quero publicar 2 artigos no ano. Chega em setembro, eu lembro daquela meta, e aí eu fico desesperada, porque pra você publicar um artigo demora tempo. E aí eu não me organizei, e aí eu não tenho nenhum artigo publicado. Então, principalmente pra quem tem data, editais, pra quem tá nessa época de cursinho, de vestibular e tal. Vocês sabem que o SISU é em tal época do ano, então você pega lá o seu calendário do ano inteiro. SISU é em janeiro, fevereiro, ok, é isso, tá aqui. E pra ter o SISU em tal mês. Quando você olha de cima o ano, faz muita diferença. Eu fiz isso ano 2022 para 2023. Daí que eu coloquei algumas datas principais, que é... Eu sabia que o edital de iniciação científica que eu queria entrar era em agosto, setembro. Então, eu precisava já começar professor em maio. Se eu não tivesse tido uma visualização de cima, ia chegar em setembro. E eu não ia ter nem ideia do que eu tô organizando pro ano que vem. Em relação aos 2 artigos, é assim. Eu tô com um artigo finalizando já pra janeiro, fevereiro do ano que vem. Então, eu preciso, metade de janeiro, final de fevereiro, até final de fevereiro, finalizar esse artigo. Mas, pro meu outro artigo, eu preciso entre, sei lá, junho, julho, agosto, começar a pesquisar um tema, setembro, outubro, escrever, novembro, mostrar pro meu professor, dezembro a gente começar atrás de uma revista. Mas o que acontece? Entre maio e junho, eu sei que vai ser um tempo um pouco delicado pra mim, porque o meu namorado vai estar se formando na faculdade, então eu sei que o meu emocional vai estar instável. Então o que acontece? Eu já consigo ter uma ideia meio que por cima, que eu não posso achar que... enfim, como eu já tenho um pouco de ideia do emocional e como eu já ajo em algumas situações, enfim, porque eu já passei isso ao longo desse ano, achar que eu vou escrever um artigo inteiro em maio, que é bem a época que eu sei que eu já vou ter alguns compromissos e eu não vou conseguir me dedicar 100%. Então eu jogo isso pra alguns meses mais pra frente. Outra coisa, eu tenho um evento que é sempre, todo mundo tem que participar, da iniciação científica, que ele é em outubro. Então eu sei que setembro, outubro, eu não posso ter comprometimento com outras publicações, porque eu tenho isso. Eu sei que a minha época de prova eu consigo prever algumas coisas com base no meu calendário acadêmico. Final de abril eu vou estar concluindo o meu 6º semestre. Então eu não posso achar que eu vou escrever o meu TCC, por exemplo, que eu preciso já estar encaminhando ele final do ano que vem. Eu não consigo conciliar prova com TCC. Então eu preciso achar um outro momento. Só que assim, gente, eu não tinha ideia o quão barrotado tava o meu ano se eu não tivesse visto ele de cima. Pega uma folha simples, escreve janeiro, fevereiro, março, todos. O que você sabe que você tem de compromisso? E, gente, compromisso não é necessariamente, coisas da faculdade, datas específicas. Mas se você sabe que em tal época do ano, ou você pode, enfim, olhar os anos anteriores. No meu caso do mestrado, eu já tô dando uma olhada. Eu sei que entre agosto e setembro sai o edital da UFPR. Então, o que eu faço? Lá em julho, eu já escrevo ali, edital, mestrado UFPR. Quer dizer que vai sair dia 15 de julho? Não, porque não depende de mim, né? Mas quer dizer que nessa época do ano eu já vou ficar meio atenta. Aí você pode colocar anotações, enfim, no seu celular, ou no seu planner, ou em qualquer outro lugar, post-it, enfim, que seja, pra você ficar tendo em relação a isso. Se você tem essas ideias do que você quer fazer no ano seguinte com antecedência, você pode separar. Acaba que as pessoas, elas deixam muitas vezes o TCC pro final, por, enfim, questão de organização, questão de tempo e tal. Mas se a gente diluir as nossas ações, elas ficam muito mais leves. Principalmente pra quem tem, eu posso dizer por quem tem ansiedade. Quando eu faço as coisas serem menores, elas ficam muito mais tranquilas. Então, por exemplo, se eu tivesse deixado para escrever o meu TCC faltando um mês, eu ia ter um surto. Mas se eu escrevo uma página a cada uma semana, 2 páginas no outro mês, e aí eu vou aumentando gradativamente, eu sei que pra mim
o meu corpo, o meu mental vai reagir muito melhor. Quando a gente fala de organização de estudos, não necessariamente eu vou pegar e vou usar método Pomodoro, eu vou usar método Cornell, que daí vem do lado. Não necessariamente é isso, é sobre a gente entender como os nossos estudos, eles encaixam ao longo da nossa vida e como a gente pode refletir sobre o que aconteceu no anterior, que é o que, enfim, a ideia desse vídeo. Prezem por ter um cronograma, mesmo que você não saiba a data. Você não precisa saber a data do negócio, mas preze por ter um cronograma, mesmo que seja, especule datas. Ok, não necessariamente é a data correta para você enviar teu TCC em agosto, 15 de agosto. Mas especula que em julho você tem que estar com o TCC pronto, porque a banca precisa receber antes. É muito importante para os teus estudos serem organizados, você ter essa visão panorâmica do negócio de como vai ser teu ano, sabe? Coisa que pra mim fez muita diferença. Por sexto, é uma coisa que é pesquisador, sabe? É um surto isso aqui. Que é você fazer uma lista de coisas que você tem uma periodicidade menor de mexer. Currículo, alguma plataforma, coisas que você não tem que mexer sempre, mas precisa estar ali nos teus estudos. Então, uma coisa que pra gente que tá na graduação é extremamente importante é o currículo Lattes. Se você ainda não tem o teu currículo Lattes, pelo amor de Deus, vai abrir essa plataforma agora. Faz agora. Abre a plataforma Lattes e faz o seu currículo. Por favor, faz agora. Ou qualquer tipo de currículo, tenha um currículo pronto. Porque a gente nunca sabe quando a gente precisa. Eu conheço pessoas que perderam bolsas na faculdade pública porque não tinha currículo Lattes. E não foi uma nem duas, foi várias. O currículo Lattes você não precisa atualizar todos os dias, mas assim, uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada 1 mês e meio. Não tenho que colocar, Ana. Troca a foto. Mas mantém ele atualizado porque a gente tem uma datinha embaixo. Essa data é muito importante você ter, assim, 2, 3 meses ali, sempre atualizando ele. Outra coisa, e-mails da graduação. Gente, esse assim, é pra ter uma periodicidade maior. Coisas que você não precisa mexer sempre, mas é importante para os teus estudos. Uma coisa que eu também acho extremamente importante vocês ficarem de olho, quem quer seguir essa área acadêmica, enfim, editais, portal de editais. Eu não entro no portal de editais dos mestrados que eu quero entrar todo dia, até porque, né, fico ansiosa. A cada 1 mês eu pego, entro no portal de editais da minha faculdade, entro no portal de editais da faculdade que eu quero entrar e vou me atualizando, assim. É nesse ponto mesmo que a gente pega as datas, tá? Pro nosso 5º ponto, que é o calendário anual ali de cima, visão panorâmica do nosso calendário anual. Então, vamos recapitular os pontos pra gente finalizar o vídeo. Primeiro ponto, reflexão sobre o ano que acabou de acontecer. O que você quer aproveitar pro ano seguinte? O que você quer deixar pra trás? Faça uma reflexão geral de tudo que aconteceu. Segundo ponto, defina qual vai ser o seu local de organização. Agenda, planner, Notion. Defina isso no início do ano para que você tenha uma continuidade de organização e você chegue no final do ano conseguindo ver as coisas que você fez no decorrer do ano. Terceiro ponto, lista de prioridades e de não prioridades. O que você realmente tem como prioridade e o que você não tem como prioridade. Quarto ponto, anote suas metas e os seus focos do ano, dos estudos. Quantas horas você quer estudar? Final do ano, quantas questões você quer ter feito? Quantas publicações você quer ter feito? Você quer ter terminado o seu TCC? Anote tudo isso no quinto. Apelida isso de visão panorâmica do calendário anual. É isso. É a visão, como que vai ser teu ano, como que você pega as suas metas e as suas prioridades e você dissolve isso no decorrer do teu ano. Só pra você deixar ali num cantinho. É o ponto 6, que é lista de coisas que você precisa fazer, mas com uma periodicidade menor. Mas é pra você um currículo Lattes ali, um edital pra você acessar ali. Então, deixa aquilo ali no cantinho, mas que você faça isso no decorrer do teu ano. Espero que você tenha gostado e que você consiga organizar os seus estudos para 2024. Conseguiu organizar seus estudos? Deixa aqui embaixo nos comentários como que foi, quais são suas metas pro ano que vem. Não se esquece de se inscrever no canal, deixa seu joinha, também me segue nas outras redes sociais, é @AnaLuNaHistória. E é isso, até a próxima!